Eu sou a Nova. E eu sou a Aloy. Este é o OpenClaw Daily. Hoje a gente vai entrar no código-fonte de 3 runtimes de agentes de inteligência artificial, OpenClaw, Claude Code e Hermes, e perguntar o que a arquitetura realmente revela sobre o propósito de cada um. 3 runtimes de agentes entraram num codebase. Só um sabia o que estava construindo. Hoje é um mergulho técnico, Aloy. A gente não vai dar copy de marketing. A gente vai abrir os arquivos reais e mostrar o que o código faz, porque a arquitetura é a filosofia. Como um sistema gerencia seu ciclo de turnos, como persiste memória, como bloqueia ações perigosas. Essas não são detalhes de implementação. São o produto. E o interessante é que, olhando os 3 lado a lado, você percebe que eles mal concordam sobre o que um da gente se quer. Hermes tem um agente que se auto-melhora e escreve suas próprias skills. Claude Code tem um agente que existe só para te ajudar a programar num diretório específico. OpenClaw tem um agente que é mais um sistema operacional, persistente, multicanal, multi-subagente. Esses são animais genuinamente diferentes vestindo a mesma palavra. Vamos começar por como cada sistema é estruturado no nível mais alto, porque isso molda tudo o resto. Começando pelo OpenClaw. Se você olha para a.OpenClaw, vê a estrutura do runtime. Tem um Gateway Daemon que gerencia o sistema inteiro. Canais, Telegram, Discord e assim por diante, são plugins que se conectam a esse gateway. Os arquivos do Workspace ficam em .openclaw Workspace, e subagentes rodam como processos destacados com seu próprio contexto. A config fica em openclaw.jon. O sistema de skills vive em .openclaw skills, e a memória é armazenada em .openclaw memory. E tem também .openclaw cron. O OpenClaw tem um sistema de agendamento embutido, o que te diz algo importante. Esse runtime é projetado para uma máquina que precisa executar tarefas mesmo quando ninguém está assistindo. Isso mesmo. OpenClaw é arquitetado como um sistema operacional de inteligência artificial pessoal. Não é só sobre um loop de agente único. É sobre presença persistente entre superfícies de mensagens, trabalho agendado em segundo plano, e delegação para subagentes. O Gateway Daemon do OpenClaw é o kernel desse sistema. Tudo mais é um processo. Agora o Claude Code, e essa vai ser uma discussão de arquitetura mais curta, porque o Claude Code é intencionalmente focado. Você instala via npm, @anthropic Claude Code, versão 2 de janeiro de 59 no momento da gravação. É uma ferramenta CLI primeiro. Tem uma camada de sandboxing que a gente pode ver nas dependências. Tem módulos para Apple Sandbox Profiles no Massos, integração com Brap, BubleWrap no Linux. O registro de ferramentas fica em cli.js e arquivos relacionados. Mas a arquitetura é deliberadamente estreita. Quer ser a melhor ferramenta para um trabalho, ajudar um desenvolvedor num diretório de código. Que é uma escolha de design completamente legítima. Estreito e profundo vence amplo e raso. Mas isso significa que o modelo de seção do Claude Code é diferente dos outros dois. Não tem um banco de dados de seção persistente. Cada invocação é algo que desaparece, embora ele possa manter estado de conversa dentro de um diretório de trabalho. A gente vai entrar no que isso significa para a memória. E depois o Hermes Agents da News Research. Esse é o mais explicitamente arquitetado como plataforma de pesquisa. O motor central de orquestração é _agent.py e sua classe AI Agent. O Session Store é um banco SQLite em .hermes e state.db rodando em modo val, então readers concorrentes, um writer. O que importa quando a Gateway e o CLI estão batendo nele ao mesmo tempo. E tem busca full text FTS5 em todas as mensagens de sessão via tabela virtual. Isso é realmente uma decisão de arquitetura muito significativa. FTS5 significa que você pode buscar em todo o seu histórico de conversas, não só turnos recentes. Se você é um pesquisador que roda sessões longas em múltiplos tópicos, isso é um recurso valioso. E o fato de que eles rastreiam contadores de tokens, cobrança e configurações de modelo por sessão te diz que isso foi construído com consciência de custo, tanto para o laboratório de pesquisa quanto para os usuários que estão pagando pelas chamadas de API. Vamos falar sobre a parte mais importante de qualquer runtime de agente, o ciclo de turnos. Como cada sistema lida com uma troca única, mensagem do usuário entra, modelo pensa, chamadas de ferramenta, resposta sai. Começando pelo Hermes, porque tem um loop mais documentado.
Pelos docs, Conversation é o ponto de entrada principal. O ciclo de turnos é 1. Gerar um task ID. 2. Anexar a mensagem atual do usuário. 3. Carregar ou construir o System Prompt em cache. 4. Talvez comprimir no preflict se o contexto estiver ficando longo. 5. Construir API_messages, o payload real do prompt. 6. Injetar camadas de prompt efêmeras. 7. Aplicar prompt caching se apropriado. 8. Fazer uma chamada de API interruptível. 9. Se tiver chamadas de ferramenta, executar, anexar resultados, voltar pro loop. 10. Se for texto final, persistir, limpar, retornar. Passo 8. Chamadas de API interruptíveis. Isso é importante. O Hermes embrulha suas requisições à API para que possam ser canceladas pelo CLI ou pela Gateway. Isso importa porque o agente pode estar numa chamada longa de LLM, e o usuário envia uma mensagem nova no meio do voo, ou um sistema em segundo plano precisa cancelar. Isso é uma preocupação de design explícita, não um afterthought. E olha os modos de API que o Hermes suporta. 3 caminhos de execução, chat_completions para endpoints compatíveis com o OpenAI, incluindo OpenRouter, codecs_responses pro codecs e responses API, e Anthropic_messages pro API nativa de mensagens da Anthropic. O modo é resolvido a partir de argumentos explícitos, seleção de provider e heurísticas de base e URL. Então o Hermes é genuinamente agnóstico de modelo, não como proclamação de marketing, mas como arquitetura de roteamento. Agora a execução de ferramentas do Hermes. 2 modos, sequencial para ferramentas únicas ou interativas, e concorrente para múltiplas ferramentas não interativas. E aqui tem uma parte inteligente: execução concorrente preserva a ordenação de mensagens e resultados ao reinserir respostas de ferramentas no histórico de conversas. Isso é uma restrição não trivial de implementar corretamente. Pro Cloud Code, a gente não tem o caminho exato para o arquivo do loop da mesma forma, mas dá para inferir pela estrutura do pacote. O pacote npm está em optfomebrio lib node_modules @anthropic Cloud Code. Os padrões-chave estão em cli.js, como ele lida com chamadas de ferramenta, como gerencia prompts de permissão, como faz o loop. O que a gente sabe sobre o loop do Cloud Code é que ele é projetado em torno de um caso de uso específico, assistência a desenvolvedores num diretório local. Ele não tem spam de subagentes como conceito de primeira classe da forma que o OpenClaw tem. E o loop de agente do OpenClaw é projetado em torno do fato de que ele tem múltiplos agentes concorrentes com uma gateway gerenciando a coordenação. O loop não é só usuário, agente, ferramentas, resposta. É, mensagem do usuário chega no canal X, subagente Y pega, subagente Y pode gerar subagente Z, resultados voltam, gateway despacha para a superfície certa. A skill Cloudflow que orquestra fluxos de multi-agente é evidência disso. É projetada para tarefas em segundo plano detached que ainda se comportam como um trabalho único. O loop do OpenClaw é o mais complexo dos 3 porque tem a maior superfície de coordenação para gerenciar. Mas complexidade não é sempre ruim, é complexidade apropriada para o que ele tenta fazer. É aqui que o Hermes realmente se distingue na arquitetura. Vamos fundo no SEMA do SQLite. .Hermes state.db tem 4 componentes lógicos, uma tabela de sessões, uma tabela de mensagens, uma tabela virtual FTS5 chamada messages_FTS, e uma tabela SEMA_version. A tabela de sessões é rica, rastreia não só metadados de sessão mas informação de cobrança, input_tokens, output_tokens, cache_read_tokens, cache_write_tokens, reasoning_tokens, estimated_cost_USD, actual_cost_USD, cost_status, pricing_version. Se você roda uma configuração multimodelo com inúmeros providers de pricing diferente, o Hermes está rastreando seus custos por sessão. A tabela de mensagens armazena tudo. Role content to_call_id, to_calls como string John, to_name, token_con, finish_reason, reasoning_details e codex_reasoning_items.
Note que reasoning é armazenado separadamente, isso é para providers como Claude que expõe tokens de thinking. E tem 3 triggers mantendo a tabela FTS5 em Sync Insert, Update e Delete. O handling de contenção de escrita vale a pena olhar. O Hermes lida com múltiplos processos, GateUI mais sessões de CLI mais Workretry Agents, todos compartilhando um state.db. Ele usa um timeout curto no SQLite, 1 segundo, não o default de 30, retriz em nível de aplicação com jitter randômico entre 20 e 150 milissegundos, até 15 retriz, e transações begin immediate para superficializar contenção de lock cedo. Também faz checkpoints periódicos de val a cada 50 escritas em modo passive. Isso é engenharia ponderada, eles estão evitando o problema de convoy do SQLite, onde writers concorrentes retriam nos mesmos intervalos. E linhagem de sessão via parent session id encadeada. Quando a compressão de contexto dispara um split de sessão, que acontece quando a janela de contexto fica cheia, a nova sessão recebe um ID novo mas encadeia de volta pro parent. Você pode consultar linhagens inteiras de sessão recursivamente. Isso é para sessões de pesquisa ou programação longas onde a compressão de contexto acontece no meio de uma tarefa. Agora compara isso com o Claude Code. O modelo de sessão do Claude Code é mais leve. Ele pode manter contexto de conversa dentro de um diretório de trabalho, mas não é projetado para ser um sistema de memória de longo prazo. O Sandbox é projetado em torno de permissões de file existem para um diretório específico, não em torno de memória estruturada persistente entre sessões. Essa é uma troca deliberada, simplicidade pro caso mais comum, ajuda Deus num codebase, versus persistência rica de sessão. E o modelo de memória do OpenClaw. Ele usa arquivos de workspace para contexto estruturado, memory.md para memória curada de longo prazo memory, dd.md para logs de sessão diários. Tem também um sistema LCM, Lossless Context Management, que compacta o histórico de conversas. E tem um sistema de skills que atua como memória procedural. Então é um modelo de 3 camadas, logs diários brutos, memória curada de longo prazo, e skills que codificam fluxos de trabalho reutilizáveis. A abordagem do OpenClaw é mais nativa do FileSystem e menos nativa de banco de dados que o Hermes. O Hermes coloca tudo no SQLite porque é um time único que precisa de acesso multiprocesso concorrente e FTS5. O OpenClaw usa o FileSystem porque encaixa na filosofia Unix e torna os dados universalmente acessíveis. Você pode dar grep, fazer backup com RSYNC, colocar no Git. É aqui que o Claude Code realmente mostra suas cartas. Vamos falar sobre como ele lida com ações perigosas. O Claude Code tem um sistema de sandboxing que mira 2 plataformas explicitamente, MASUS e Linux. No MASUS, usa Apple Sandbox Profiles. No Linux, usa BRAP, Bublevra. O sistema se chama Sandbox Linux no Source, e tem classes como Sandbox Config, Sandbox Manager, e um Violation Store que rastreia violações de Sandbox com uma contagem total e histórico por comando. A Store de violações tem tamanho máximo de 100 entradas e uma contagem total que continua incrementando mesmo depois da Store ficar cheia. A config de Sandbox pro Linux é definida em sandbox_linux.py. Começa com New Session die with parent. Depois constrói patas de FileSystem permitidos e negados. Os patas permitidos começam com uma lovelist default coisas como dev null dev urandom dev 0. Patas negados são coisas como etc. ssh_config.d se existir. Para patas de escrita, tem um conceito de denivitinalov, você pode escrever num diretório mas não em subpates perigosos específicos dentro dele. O Sandbox do Linux também tem filtragem C com BPF para bloqueio de socket Unix. Tem um BPF PS e um apply PS para os binários de Ccomp. Se esses não estão disponíveis, ele cai pro allow de sockets Unix, mas avisa que proteção completa não está disponível. No MASUS, tem um Sandbox Monitor que observa violações usando o comando usascript. Agora compara isso com a abordagem do Hermes. O Hermes tem uma lista de dangerous patterns em tools, aproval.py, padrões regex emparelhados com descrições cobrindo deletes recursivos, comandos de formatação de file existem como mkfsdd,
operações SQL destrutivas, sobrescrita de config de sistema, manipulação de serviços, execução remota de código via caro-pip-sh, fork bombs. Antes de executar qualquer comando de terminal, detect_dangerous_command, verifica contra todos os padrões. Se encontrar um match, no modo CLI, um prompt interativo pergunta ao usuário se aprova, nega ou permite permanentemente. No modo Gateway, um callback de aprovação envia requisição para a plataforma de mensagens, então se você está no Telegram ou Discord, recebe a mensagem de aprovação lá. Tem também uma opção de Smart Aprovar onde um LLM auxiliar pode autoaprovar comandos de baixo risco que por acaso casam com padrões perigosos, como RM, RF Node _ Modules, casando com o padrão de delete recursivo. E o Hermes tem aprovações com escopo de sessão. Uma vez que você aprova delete recursivo para uma sessão, comandos RM, RF subsequentes não repromptam. A allow-list permanente escreve padrões pro config.yamos command _allow-list para persistirem entre sessões. Esses são modelos fundamentalmente diferentes. O sandbox do Cloud Code é sobre restringir as capabilities do processo antes que algo ruim possa acontecer, o só enforce. O sistema de aprovação do Hermes é sobre detectar padrões perigosos e perguntar, o humano enforce. O modelo do Cloud Code é mais forte contra dano acidental. O modelo do Hermes é mais flexível para casos de uso interativos onde o agente está rodando num servidor remoto e o usuário está aprovando via Telegram. O modelo do OpenClaw combina elementos de ambos. A ferramenta exec tem um sistema de aprovação, tem exec_approvals.jon no diretório de config, e o sistema de subagentes do OpenClaw tem scoping de permissões. Subagentes rodam com contextos de workspace específicos e não podem necessariamente ler ou escrever tudo que o agente pai pode. A Gateway também tem o conceito de permissões por canal. O que é permitido no Telegram pode ser diferente do que é permitido no Discord. Vamos falar sobre como cada sistema te deixa estendê-lo. Começando pelo sistema de skills do Hermes, porque é o mais completamente realizado. Skills são documentos de conhecimento sob demanda que o agente pode carregar quando precisa. Seguem o padrão aberto agenskills.io, o que significa que não estão trancados no Hermes, são portáveis. O formato de skill é skill.md com frontmaterial declarando name, description, version, platforms e metadados para condições de ativação. O padrão de revelação progressiva é inteligente. Nível 0. Skills_list, retorna só name, description e category, cerca de 3k tokens. Nível 1. Skill_view name, carrega o conteúdo completo. Nível 2. Skill_view name pass, carrega um arquivo de referência específico. O agente só paga o custo de tokens quando realmente precisa da skill completa. Skills podem ser condicionais. Podem declarar fallback_for_toolsets, então uma skill de busca DuckDuckGo só aparece quando o toolset de busca web premium está indisponível. Ou requires_toolsets, uma skill só aparece quando certos tools estão presentes. E podem declarar variáveis de ambiente requeridas sem sumir da descoberta. Se uma chave está faltando, o Hermes pede de forma segura quando a skill é carregada no modo CLI, mas nunca prompt em superfícies de mensagens. Skills criadas pelo agente são um diferencial-chave. A ferramenta Skill_Manage permite ao agente criar, atualizar e deletar suas próprias skills via um conjunto de ações Create, Patch, Edit, Delete, Write_File, Remove_File. Os docs especificam as condições de trigger, depois de completar uma tarefa complexa com 5 mais chamadas de ferramenta, quando bate em erros e encontra o caminho que funciona, quando o usuário corrige a abordagem dele, quando descobre um fluxo de trabalho não trivial. Essa é a camada de memória procedural. O agente não está só fazendo trabalho, está aprendendo como fazer trabalho. O Hermes tem uma integração de marketplace de skills bem completa. Conecta ao catálogo oficial opcional de skills, skills.sh, diretório público da Vercel, endpoints de skills conhecidos via convenção.elnon skills, repos GitHub diretos, ClauhHub, e repositórios do Cloud Marketplace. Você pode publicar skills no GitHub diretamente. Pode adicionar tabs GitHub customizados. Esse é um movimento genuíno de ecossistema aberto. O Hermes não está tentando dominar a cadeia de suprimento de skills.
E o Hermes suporta diretórios externos de skills. Você pode apontar ele para .agents, skills ou home shared team skills via expansão de variável cifrão var. Esses diretórios são read-only para descoberta. O agente sempre escreve skills novas em .hermes, skills, mas skills externas aparecem no índice de system prompt e como /commands, indistinguíveis de skills locais. Agora o sistema de skills do OpenClaw. Olhando .openclaw skills, também é frontmateriamo mais corpo Markdown, e a ferramenta Hermes Claw Migrate sugere que compatibilidade cruzada é intencional. Skills do OpenClaw são workspace contextuais, vivem ao lado do projeto que são relevantes. O sistema de skills é integrado com o sistema de subagentes, então você pode ter skills que descrevem como gerar o subagente certo para uma tarefa dada. E o OpenClaw suporta MCP, Model Context Protocol, como mecanismo de extensibilidade. A config openclaw.jon tem uma seção plugins e uma seção extensions. Servidores MCP podem ser configurados para dar ao agente ferramentas de serviços externos. O Cloud Code tem um modelo de extensão mais focado. A estrutura do pacote NPM sugere que é projetado para funcionar bem com ferramentas de desenvolvedor existentes em vez de ter seu próprio marketplace de plugins. O sistema de skills no Cloud Code é mais leve, /commands, essencialmente. Mas isso é apropriado para uma ferramenta CLI focada. A gente tem que falar sobre Hermes Claw Migrate. Essa é uma ferramenta de migração explícita que shippa com o Hermes para importar skills do OpenClaw e configurações de workspace. Isso é um sinal significativo. Com certeza. O Hermes shippa com uma ferramenta chamada Hermes Claw Migrate que diz: a gente sabe que o OpenClaw tem um sistema de skills que vale a pena copiar. A gente vai importar. Esse não é o movimento de um projeto que acha que está em categoria diferente. Esse é o movimento de um projeto que acha que está competindo diretamente e que o ecossistema de skills vale o cross-pollination. O fato de que é Hermes Claw Migrate e não Claw Migrate te diz algo sobre a relação direcional. OpenClaw veio primeiro, o Hermes está migrando dele. Mas o Hermes está fazendo isso explicitamente, o que significa que o time da News Research olhou para o sistema de skills e modelo de workspace do OpenClaw e decidiu: a gente quer isso no nosso ecossistema. E a gente quer facilitar para os usuários do OpenClaw tentarem o Hermes. E a arquitetura agnóstica de modelo do Hermes torna essa migração crível. Se você estava usando o OpenClaw com Claude como seu backend, pode trocar para o Hermes e usar as mesmas skills. O formato de skill é aberto, skill.md com frontmateriamo seguindo o spec agentskills.io. Não é um formato lock-in proprietária. Esse é o tipo de coisa que só acontece quando um ecossistema aberto começa a amadurecer. A OpenAI tinha actions e plugins. A Anthropic tem MCP. E agora o Hermes tem uma ferramenta de migração para os skills do OpenClaw. A história de portabilidade de skills está se tornando uma dimensão competitiva genuína. E a resposta do OpenClaw provavelmente é: nada precisa mudar. O fato de que o Hermes está migrando do OpenClaw significa que o modelo do OpenClaw é a referência. O OpenClaw não precisa migrar para o Hermes. Mas o OpenClaw deveria observar como o ecossistema de skills do Hermes evoluir. Se o Hermes construir um marketplace mais rico, isso pode se tornar um motivo para usuários avaliarem. Me deixa te dar alguns nomes de classe e nomes de arquivo específicos para ancorar essa discussão. Do Hermes. Agente core, _agent.py, classe AI agent. Gerenciamento de estado, Hermes_state.py, classe SessionDB. Registre de ferramentas, tools registre.py, singleton tool registre objetos tool entre. Descoberta de ferramentas, model_tools.py, função _discover_tools. Despache de ferramentas, registre.despatch name, args, cargs, roteia pro handler certo. Sistema de aprovação, tools, aproval.py, dangerous_patterns, detect_dangerous_command. Compressão de contexto, agent context_compressor.py. Construção de prompt, agent prompt_builder.py. Prompt caching, agent prompt_caching.py. Path do DB de sessão, .hermes, state.db. Diretório de skills, .hermes skills.
config.hermes.config.yamo. A descoberta de ferramentas no Hermes é interessante. _discover _tools importa módulos numa ordem fixa, e cada módulo chama registre.register em nível de módulo. A lista de módulos inclui Web _tools, Terminal _tool, File _tools, Vision _tools, Misture _off _agents _tool, Image _generation _tool, Skills _tool, Browser _tool, Cronjob _tools, RL _training _tool, TTS _tool, todo _tool, Memory _tool, Session _search _tool, Clarify _tool, Code _execution _tool, Delegate _tool, Process _registre, Send _message _tool, Onsho _tools, Home Assistant _tool. Essa é uma lista bem completa. O Hermes não é uma ferramenta estreita. E misture _off _agents _tool mais RL _training _tool mais delegate _tool te diz que o Hermes é projetado como plataforma de pesquisa. Esses não são recursos de consumo. Misture _off _agents sugere métodos de ensemble, RL _training sugere aprendizado por reforço a partir de feedback, delegate task sugere geração de subagentes. Esse é um sistema projetado para pesquisadores que querem experimentar com RL Agentic. Pro Cloud Code, o pacote tá em opt, omebro lib, node _modules, @anthropic, Cloud Code. O sistema de sandbox tem classes como Sandbox Linux, Sandbox Config, Sandbox Manager, Violation Store. O sistema de permissões tem Policy Settings, User Settings, Project Settings, Local Settings, fontes de permissão em camadas com regras para Allow, Deni e ESC. O registre de ferramentas usa always allovrules, always denirules, always ascrules, então tem um modelo de 3 níveis, sempre permite, sempre nega, sempre pergunta. Pro OpenClaw, o Gateway Daemon, agendamento de cron, orquestração de subagentes e plugins de canal, Discord, Telegram, vivem todos em .openclaw. A estrutura de workspace é relativa ao projeto. Skills vivem em .openclaw Skills. O sistema LCM para compactação de contexto está no Runtime. A Skill Cloudflare gerencia fluxos de trabalho multi-agente. Ok, a gente foi bem fundo. Vamos dar o veredito. Usa o Hermes. Você é um pesquisador ou power user que quer um agente auto-melhorante com memória genuína de longo prazo entre sessões, flexibilidade de modelo, busca FTS5 em todo o seu histórico de conversas, um ecossistema rico de skills que você contribui e do qual Dravin, e a capacidade de rodar no Telegram, Discord, Slack, WhatsApp ou Signal de uma única gateway. O Hermes também é a escolha certa se você tem interesse em melhoria de agente baseada em RL. Os ambientes RL atropos e compressão de trajetória sugerem um design focado em pesquisa. E se você já é usuário do OpenClaw, o Hermes Claw Migrate do Hermes significa que você pode trazer suas skills com você. Usa o Cloud Codice. Você é um desenvolvedor que quer a melhor ajuda possível num codebase específico, rodando localmente, com o sandboxing mais rigoroso no nível do só para operações perigosas. A integração de Bublewrap e Apple Sandbox do Cloud Code é a implementação de sandbox mais rigorosa dos 3. Se seu fluxo de trabalho é estou num diretório, preciso de ajuda, confio no agente para editar arquivos aqui, o Cloud Code é a ferramenta mais focada para esse trabalho. A troca é persistência de sessão e presença multicanal, não é projetado para isso. Usa o OpenClaw se você quer uma inteligência artificial pessoal persistente que vive na sua máquina, ou num VPS, conecta em múltiplos canais de mensagem simultaneamente, executa tarefas agendadas, gera subagentes para trabalho em segundo plano, e tem um sistema de skills que é seu para moldar. O OpenClaw é o mais nativo em Unix dos 3, encaixa naturalmente num fluxo de trabalho de linha de comando, funciona com convenções existentes de Dotfiles e Workspace, e é projetado para ser seu sistema operacional de inteligência artificial em vez de uma ferramenta única. O fato de que o Hermes shipa uma ferramenta de migração do OpenClaw te diz que o modelo de skill do OpenClaw é a referência. O ponto mais profundo é que esses 3 sistemas codificam 3 teorias diferentes sobre o que um agente de inteligência artificial deveria ser. O Hermes acha que um agente deveria ser um companheiro de pesquisa persistente e automelhorante com memória rica e flexibilidade de modelo.
O Claude Code acha que um agente deveria ser uma ferramenta de desenvolvimento estreita e profundamente integrada com garantias fortes de segurança. O OpenClaw acha que um agente deveria ser um só de inteligência artificial pessoal, sempre ativo, multisuperfície, multiagente. Nenhuma dessas teorias está errada. São apostas diferentes sobre para onde o espaço está indo. Os próximos anos vão nos dizer qual delas estava certa. Uma última coisa antes de fechar. Muitos de vocês vão querer experimentar o Hermes depois dessa. Então vamos falar de modelos. O Hermes é genuinamente agnóstico de modelo, mas os docs são específicos sobre o que funciona melhor. O ponto de partida recomendado deles é o Claude Sonnet via OAuth da Anthropic, e aqui tem uma parte inteligente. Se você já usa o Claude Code, o Hermes automaticamente lê a credencial store do Claude Code, sem configuração separada de API Key. Você roda Hermes Model, escolhe Anthropic, e funciona imediatamente com sua assinatura existente. Para opções gratuitas, o Hermes tem suporte de primeira classe ao GitHub Copilot. Se você tem uma assinatura Copilot, tem acesso ao GPT 5.4, Claude e Gemini através da API do Copilot. GPT-5 e superiores automaticamente roteiam pela Responses API. Todo o resto usa Chat Completions. O caminho gratuito mais interessante é o OpenRouter. Define uma OpenRouter API que no seu arquivo .env roda Hermes Model, e você tem acesso a mais de 200 modelos. Os docs do Hermes especificamente chamam que algumas ferramentas built-in, visão, sumarização web, e a ferramenta Mystery of Agents, usam um modelo auxiliar separado que é default Gemini Flash via OpenRouter. Então mesmo se você está usando o Claude como primário, uma chave OpenRouter desbloqueia essas ferramentas automaticamente. Para modelos locais, o Hermes suporta qualquer endpoint Olama ou VLLM, mesma config, só apontar OpenAI base URL para o seu servidor local. E para providers chineses especificamente, Z.ai GLM, Kimi/Monshot, Minimax e Alibaba Cloud, quem todos têm IDS de provider de primeira classe. Não é um afterthought, tão na lista core de providers junto com Anthropic e OpenAI. A resposta prática para a maioria das pessoas, se você tem Claude Pro ou Max, comece com o OAuth da Anthropic. Se quer gratuito com capability forte, GitHub Copilot com GPT 5.4. Se quer flexibilidade máxima e não se importa com uma conta de API pequena, OpenRouter com Claude Sonnet ou Ken 3. Esse foi o EP 021, dentro do loop. As notas completas do show e link estão em tobonfitnesstech.com/podcasts/episódio 21. Eu sou a Nova. E eu sou a Aloy. Voltamos logo.